Ô, Luciano, voltando ali para a ilha de Epstein, o que mais tem lá nesse local, ou as pessoas que participaram lá, que normalmente não é dito pela sociedade, ou que ainda não foi apresentado pra gente, que tu tem de informação? Eu não sei se eu me espichei demais, até me desculpe, vocês me corrijam. Bom, Não, capaz de tá tudo bem. na ilha, assim, o que voltando ao assunto da ilha, que é um assunto interessante, né? E não é só aquela ilha, tá? Tem outra. Essa aí é a mais conhecida, é a famosa, mas tem outra. Tem uma ilha também que é dona do dono da Virgin Airlines, que é a companhia americana aérea. Virgin Airlines é Robert Branson também. Tem outra ilha igual a ela também, que é do lado ali. A Little St. James, que é essa ilha de Epstein, e essa ilha do Robert Richard Branson, uma coisa assim, né? Que eram ilhas para rituais satânicos. Então, por que eles têm que ir lá? Todos os artistas tinham, uma vez cada tanto tempo, tinham que ir lá para fazer um ritual com essas coisas que eu falei, né? E naquele templo, que existe um templo bonito com aquelas listas azuis, que depois talvez eu mostre aí na edição, existia um elevador que ia até o subsolo, parece que tinha 5, 6 ou 8 andares para baixo dali, e aí tinha um túnel gigante, uma espécie de uma abóbada, alguma coisa assim, um salão enorme, onde eles faziam esses rituais aí com o capeta lá e faziam as maiores maldades possíveis, né? Primeiro eles se deleitavam com os pequenos lá e tal, né? E depois aí faziam tudo isso que a gente falou antes. Então eles tinham que fazer isso e como oferta aí ficavam lá no fim de semana e voltavam para o continente depois, né? Tinha um aeroporto lá e tinha uma linha aérea específica para fazer isso, que é chamada Lolita Express. Era um voo, uma companhia que só fazia isso, né? Só trazia artistas e celebridades lá para a ilha, eles passavam lá no fim de semana e tal, se faziam as coisas e voltavam. E, é muito... E nos outros locais também. E no Brasil também. No Brasil também tem, a Ilha de Marajó, não é que seja uma ilha igual a essa, mas a Ilha de Marajó no Brasil é um ponto de recrutamento de pequenos, tanto que as mães lá vendem seus filhos lá por tostão, né? As mães lá não tem dinheiro, não tem recurso e vem os turistas, vão lá, pegam as pequeninas lá e levam embora, muitos né, fazem o que querem e tal, muitos desaparecem depois lá também, me parece que também tem esses esconderijos, coisa, eu não tenho certeza, mas foi denunciado que lá também teria. E se não tem ali, tem locais por perto. E tem ilhas também aqui próximo de São Paulo também, tem algumas ilhas que... Uma ilha, que eu até não vou citar o nome, mas tem uma ilha que também é uma espécie de ilha de Epstein do Brasil, né? E tem uma outra ilha na Europa, ali perto da Grécia, também tem outra ilha também, tudo de grandes milionários e tal, né? E sempre com uma fachada, assim, de coisas boas, né, de turismo, não sei o quê, né? Então tem que cuidar, isso aí é uma prática terrível, né? Então existe isso há muito tempo, não é comentado, porque quem comenta isso normalmente é ceifado fora. Eu falo agora porque eu sei que já tem uma certa segurança de falar. Se fosse um tempo atrás, eu acho que eu não poderia nem falar sobre isso, né? Mas se a pessoa pesquisar mesmo, ela vai ver que tudo isso que eu estou falando é verdade, né? Sim. Ô, Luciano, tu acredita então que isso basicamente é uma guerra espiritual entre a parte boa do espiritual e a parte maligna disso? E Eu como é que acredito. isso de fato funciona? Pô, tu acabou de falar que tem pessoas que vão lá e fazem oferenda para Moloque. Se Moloch. tu quiser se aprofundar mais em quem era o Moloque, pode ficar à vontade. Mas existe então essa guerra espiritual? Totalmente certo, exatamente isso. Existe uma guerra espiritual. A gente está... essa guerra atual que a gente vê entre o bem e o mal na superfície, né? Ela acontece de maneira muito mais intensa no plano astral etérico, né? Então, é como se diz, a força das forças trevosas contra as forças espirituais. Só que agora chegou um momento que não é mais duas forças equivalentes, e sim uma força que resiste e não quer abandonar a Terra, porque eles vão ter que ser expulsos daqui, né? Essas forças trevosas. Eles não querem sair, porque foi o lar dele durante milhares de anos. Imagina, desde o Velho Testamento, né? Estão aqui há milhares de anos, esses seres espirituais, e eles existem fisicamente, tá? Fisicamente, né? Moloque, Baal, essas são entidades mesmo, não vou dizer físicas, mas eles estão presentes na Terra ainda, aceitando oferendas e aceitando coisas para dar poder. Então, e existe a força do bem, que é né, digamos, o Cristo, o Arcanjo Miguel, toda a força da luz que veio e disse assim, não é que eles estão brigando um com o outro, eles disseram, ó,
acabou o teu tempo, se retira daqui, vai pro teu mundo de origem, que eles não são daqui, né? Vai pro teu mundo de origem, aqui acabou o teu tempo. Eles chegam lá, não vou sair, tipo criança mimada. Então, tá havendo essa batalha, né? E às vezes tem que ser meio dura mesmo. Então, tá havendo uma guerra espiritual entre forças da luz e forças trevosas. E isso ocorre já, como as religiões falam muito que na batalha de Arcanjo Miguel contra o dragão, né? É muito comum ver aquela imagem do Arcanjo Miguel espetando o dragão, porque é mais ou menos isso, é o mal ali presente e o Arcanjo Miguel dizendo, acabou, deu para ti, né? Só que o mal é resistente, ele não é assim, tipo, acabou, eles não morrem, né? Eles não morrem, eles têm que ser transportados, levados, tipo, que nem prisioneiro para algum local que não seja daqui, né? Que não tem como pegar uma entidade dessa e ceifar ela, tu não vai, porque eles têm também seus atributos aí que a gente não sabe, né? Então não é tão simples a gente chegar, tira lá, né? De fato uma guerra espiritual. E a gente reflete aqui na Terra o reflexo do que está acontecendo nos planos etéreos. Então a gente está sentindo aqui essa tensão, a gente pode ver que há uma certa tensão no ar, né? Uma certa peso nas pessoas, às vezes dizem, estou sentindo essa pressão no ar, essa coisa, né? Muitas vezes essa pressão que está acontecendo nos planos etéreos, que as forças trevosas estão resistindo, não é que eles estão lutando, eles estão resistindo a sair, né? E as forças do bem, Jesus e toda a turma está, né, tentando, nem Jesus, seria mais Arcanjo Miguel e suas legiões angélicas, né, estão lutando para tirar esses demônios da terra, né, que é Moloque, Baal, a gente fala vários nomes, capiroto, sei lá o que, né? Não interessa, mas são entidades físicas mesmo, né? Sim. E algumas delas são físicas mesmo, e elas estão em algum local desses túneis que existem por toda a Terra, né? Se aprofunda mais, né, nessa questão de seres que são espirituais, mas estão aqui de forma física. O que de fato tu tá querendo dizer com isso? Pois é, a gente não sabe porque nunca ninguém fotografou nem nada, né? Mas eles falam que eles são reais, tá? Não é uma coisa assim espiritual, uma fumacinha, né? Eles pedem oferendas mesmo, eles são seres físicos mesmo, e foram encontrados muitos deles, né? Eu acho que assim, a partir de um certo ponto já não é mais físico, já é espiritual. Vamos falar num meio termo, assim, entre meio físico e meio espiritual. Que a gente sabe, esse Moloque, Baal, eles eram entidades no Velho Testamento que exigiam sacrifícios humanos. E depois eles partiram, foram para outro lugar, mas eles em algum lugar eles estão ainda afetando, mudaram de nome, mudaram de endereço, né? E a gente sabe que até foi dito que existia vários túneis na Terra onde eram, digamos, esconderijos desses seres trevosos. Um deles era na Antártida, né? Eles estavam lá desde o Velho Testamento, lá fazendo coisa. Eu não sei exatamente, mas tem, por exemplo, tem entidades demoníacas na Terra, né? Como Leviatã. Leviatã é um ser do mar, ele habita no mar, e ele é físico mesmo, né? Então, eu não saberia essa resposta, eu não saberia te dizer como que ele é e onde ele está. Eu sei que ele existe e que ele está em algum lugar. Mas eu não tenho, aliás, ninguém tem, né? Como seria essa interação dele com o ser humano, né? A princípio, a interação que a gente tem com os seres trevosos é mesmo espiritual, né? De dizer, oferecer, alguma coisa assim, né? Mas em alguns locais eles se materializam. Isso que eu quis dizer que ele é físico, né? Nesses rituais e malignos, eles falam, pelo menos, eu nunca participei, nem quero, né? Eles falam que eles se materializam, né? Diante das pessoas, ele se materializa lá e, né, faz, então tem fotos, tem coisa assim, é coisa incrível, não dá nem pra gente imaginar a bestialidade que é isso, mas ele se materializa em algum momento para aquele ritual, para não sei o que, o pessoal invoca, venha, não sei, alguma coisa assim, deve ser isso, né, e a entidade ali se materializa. Sim. Mas isso até é muito comum acontecer, até dentro das religiões afro-brasileiras aí da nação também, eles falam que muitas vezes, né, alguém se materializa, fluídico. O Kardec fala no livro dele, Livro dos Espíritos, que era comum haver teletransporte, transposição, materialização de entidades. Isso não é uma coisa difícil de acreditar, né? Mas nesses rituais ele se materializava mesmo ali e exigia aquilo e fazia os sacrifícios ali. É uma coisa terrível, né? Mas assim, ô Luciano, tu vê, né? Tem toda essa força negativa aqui dentro da Terra, só que a nossa parte. O que a gente tem que fazer para que a gente ajude esses outros seres, que são da parte boa, a conseguirem vencer essa batalha espiritual? O que da nossa parte a gente consegue fazer?
Pois é uma excelente pergunta, Ângela. A nossa parte é justamente confiarmos no plano, orarmos muito ao Pai Criador, né, mantermos uma egrégora positiva de esperança na Terra, invocarmos muita luz para a Terra, invocarmos os seres angelicais, Mestre Jesus, nosso divino Mestre, Deus Todo-Poderoso, né, que Ele interceda pela Terra e pedir nossas orações, pedir que haja a aceleração dessa intervenção divina, dessa intercessão divina para a Terra, porque falam também que os anjos muitas vezes eles precisam da oração humana para que eles possam interceder. Eles não podem interceder gratuitamente. Eu vou lá porque, né, a Terra precisa. Os seres humanos têm que pedir, né? Pedimos pela intervenção divina, pedimos pela que a Terra seja libertada, pedimos pela paz mundial, pedimos pela unificação do planeta, pela libertação de todo o mal, né? E não é só pedir, até falam dentro da mecânica quântica que pedir é dar uma ordem ao universo que tu é carente. Então o universo entende e não vai te retribuir aquilo. Tu diz, eu tô mal, me dá. O universo diz assim, puxa, o cara tá mal, eu vou dar mais mal para ele, né? Então é bem o contrário. Então a gente tem que agradecer, dizer, ó, Deus Todo-Poderoso, né? Nós te agradecemos pela tua intervenção na Terra, porque já está havendo a libertação da Terra, agradecemos pela paz mundial, visualizamos o planeta renovado, visualizamos as pessoas sorrindo, libertadas de todo o mal. Então a gente usa a mecânica quântica, que é o novo tipo de oração que a gente fala, né? Em vez de pedir e dar o recado que tu é um pedinte, um mendigo espiritual, tu já agradece. Então, orar ao Pai para que os anjos já venham. Então, eu agradeço que toda a hierarquia já está intercedendo sobre a Terra. Eu agradeço a Deus nesse momento que todas as forças celestes, nesse momento, já estão intervindo e limpando todos os porões da Terra. Eu agradeço ao Pai Celeste por eu estar vivo e fazer parte desse momento cósmico de libertação da Terra. E agradecemos porque a vitória já aconteceu. Agradecemos porque a luz venceu, e eu falo muito daquele lema, a luz venceu, porque a mecânica quântica, ela ensina esse novo meio de se comunicar com a espiritualidade, que é utilizar a lei cósmica a teu favor, né? Nunca dizer eu estou mal, me ajuda que eu estou mal, porque tu tá dando uma ordem para o universo ao contrário, né? Tu tá usando a lei. Então tu agradece a Deus, agradeça pela vida, agradeça por estar aqui, agradeça por você estar assistindo esse podcast que vai te libertar de muitas dúvidas que você tinha. Então a nossa função como humanos é louvar, bendizer, agradecer e saber que tudo já deu certo e não se deixar baixar a frequência, porque se tu pega essa informação e tu diz, nossa, tá tudo mal, olha quanta coisa ruim, o mundo acabou, né? Minha nossa, o mundo desabou em cima de mim, tu tá baixando a frequência, tá usando uma lei cósmica contra ti, né? Então tem que fazer o contrário, né? Agradecer e decretar. Já eu decreto que existe, que está acontecendo nesse momento já a intervenção divina na minha vida, na sua vida, né? Eu já agradeço porque eu sei que está acontecendo. E essa mensagem ela gera um campo, né? Um campo assim energético que move, de fato, essa energia. Ela vai para os planos celestiais e aquilo se torna realidade, né? Quem fala no livro de Jó, capítulo 7, se não me engano, decretarás e te serás concedido. O Cristo falou também, né? Pedir recebereis, né? Buscar e achareis, decretarás e será concedido. Então tu decreta, eu decreto que a vitória já está acontecendo na Terra. Eu acredito que a luz está vencendo. Eu já estou vendo a vitória da luz sobre toda a treva, né? Vê que é uma maneira diferente de orar, né? Então essa seria a nossa função como humanos de dar esse campo energético que necessita para que as altas falanges espirituais possam interceder com mais força nessa parte, né? E o que não adianta mesmo é a gente dizer assim, o mundo está perdido, Senhor, o mundo acabou, né? Vem ajudar, eu estou aqui sofrendo, eu sou um mendigo. Tu está dando uma mensagem que tu é um mendigo espiritual. O universo não gosta disso. Ele gosta de gratidão, né? Obrigado pelo sucesso da minha vida, obrigado pela minha saúde, né? Às vezes tu nem tem fazer, mas tu tá antecipando um fato e o universo vai te retribuir conforme a tua vibração, né? Ô, Luciano, eu quero falar sobre isso aí, ó, vibração e a frequência. Tu falou assim, vamos tentar baixar a nossa frequência, a nossa vibração. Como é que a gente mantém uma vibração alta nesse meio de notícias ruins que a gente está recebendo?
Pois é, aí que tá, é um aprendizado, né? É um aprendizado. Nós não podemos, a gente tem que meio que descartar tudo aquilo que a gente vivia, aquela vibração passada de medo, pânico, dúvida, ressentimento. Descarta isso e diz: eu sou uma nova criatura agora, eu vibro na luz, eu sei que as coisas estão acontecendo, mesmo que a televisão mostre o contrário, né? E a televisão tem esse propósito de baixar a vibração. A TV tradicional, ela dá só notícia ruim, né? Ó, destruiu aqui, destruiu ali, todo mundo, nossa, que horror, né? A vibração baixa e gera um ciclo que se realimenta, retroalimenta. Então, a gente tem que vibrar na positividade e saber que... E como é que a gente faz isso? É estudando, é assistindo os teus podcasts, do meu canal, né? É convivendo com pessoas, com grupos que também falem essa linguagem, né? Não se deixar levar por pessimismo, desânimo, ressentimento, queixa, né? Reclamação, né? Porque reclamar diz a palavra retracinho, clamar, né? Clamar duas vezes ao universo. Então, tu reclama, que ruim que tá, que ruim que tá, e tu tá clamando ao universo para dar mais daquilo que tu tá pedindo. Então, reclamar né, agir contra a gente. Então, a gratidão, né? A gratidão, a graça descer, agradecer, a graça descer, agradecer, a graça desce. Então, tu agradece, tu vibra. Agora, é uma arte isso, não é fácil, porque o mundo ensina outra coisa. Tu vê o mundo aí, tu só vê confusão, né? Tu baixa a vibração normalmente, é só tu ir na rua e fazer qualquer coisa que tu já fica furioso. É gente te xingando, é pressão, né? Então, a gente tem que ter uma resistência, assim, uma força interna muito grande para não se deixar... se deixar seduzir pelas armadilhas do mundo. É como dizia o próprio Cristo, né? O Cristo falava assim, ser do mundo, mas não estar no mundo, mas não ser do mundo. Então, tu estar no mundo, estou aqui no mundo, mas eu não sou do mundo. Ou seja, tu formar uma espécie de blindagem contra queixas, reclamações. Se alguém vem te atira 7 pedras, tu, né, te faz de bobo, conta até 10, dá a volta, não revida, né? É uma arte isso, né? E justamente essa é a arte que nós estamos aqui para aprender. Por isso que o Pai Criador, ele nos deu essa aula, que é a vida, para a gente conseguir ancorar no nosso espírito, na nossa alma, esse aprendizado de sermos pessoas assim fortes que não se deixam abater por nada que o mundo atinge. Então, um dos objetivos de nós estarmos vivendo essas maldades e toda essa coisa é porque a nossa alma precisa desse aprendizado da compaixão, da tolerância, da paciência, do amor incondicional. É tudo que o Cristo pregou, né? Sim. Só que ele pregou talvez em outras palavras e a gente traduz isso como agora o chamado despertar da consciência, né? Então, é uma arte muito séria. A gente está vivendo um momento muito libertador. E eu vou dizer mais, se tu me permite, se nós que estamos encarnados hoje, nesse momento atual, nós somos almas assim muito fortes de termos escolhido de estar aqui vivendo essa transição planetária, que é a passagem do velho mundo para o novo mundo, né? Que é o tema do nosso último podcast, né? Então, nós somos almas assim escolhidas entre as mais fortalecidas, mais bravas do universo, que aceitaram vir aqui e dizer: eu vou passar perrengue, eu vou passar dificuldade, mas eu vou estar encarnado no momento da transição para não só ajudar a nossa alma, como também a outras pessoas que possam também ser elevadas com essa vibração. Então, nós temos o dever de não só manter a nossa vibração, como também passar ensinamentos para as pessoas, ajudar, ter paciência, ter tolerância, né? Quando alguém vem te agredir, tu, né, recua, né? Recua. Não, porque assim, se eu te digo uma palavra ruim, porque tu também já dá aquele bate-boca, né? Pronto, aí a vibração vai lá no pé, né? Então, tu tem que ter, assim, a maturidade de conseguir silenciar, calar a boca, ficar quieto, não revidar, respira, conta até 10, dá uma voltinha, volta, né? Isso é muito comum dentro de casa, com família, com mulher, com filhos. Então, como eu falei, é uma arte, a gente está aqui para isso, né? Então, esse é o nosso grande aprendizado. E aí, gostou do corte? Se inscreve aqui no canal, deixa um gostei e comenta nos comentários o que você achou dele. E também, o YouTube está te recomendando esse vídeo aqui porque ele acha que você vai gostar, então clica aqui, tenho certeza, tá? E aqui embaixo também tem o nosso botão para você se inscrever aqui no canal. Muito obrigado e tchau, tchau.